nossa primeira entrevista do nosso canal será com uma pessoa muito especial para mim, a minha mãe. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu amo animais domésticos, animais em gerais, assim, eu gosto de estar perto deles, eu gosto de fazer carinho neles, seja cachorro, gato. Vocês já viram, quem me acompanha no Instagram, Elise Paco na Estrada, eu até já peguei um filhote de crocodilo na mão, já tive peixinhos como animais de estimação. Mas tem pessoas que mesmo gostando de animais, eles têm certo receio, medo de chegar perto ou de fazer carinho. Então, acredito que você conhece alguém da sua família, algum conhecido que também tem esse medo. Mas o que acontece quando eu, por exemplo, adoto um animal de estimação? No caso, eu adotei o Paco e algum membro da minha família não gosta. Eu vou também contar essa história de como foi. Porque a minha mãe, ela gosta muito de animais, só que com uma certa distância dela, porque o medo dela pode chegar até ser um pavor. Quando tem algum animal, pode ser um animal pode ser pequenininho, que ela dá, digamos, uma leve surtada. Então, a gente vai conhecer um pouco mais dessa história, para ela estar contando sobre essa questão de medo, porque não é frescura, é isso que eu quero deixar bem claro, o medo ele é real. Então, como é que a minha mãe lida com isso? E depois nós vamos também contar porque o Paco entrou na minha vida. Então, como é essa relação dela com o Paco? Porque eu amo, para mim, assim, Deus no céu e mãe na terra. E eu amo o Paco como se fosse um filho. Então, vocês vão entender como é essa relação. Mãe, como é seu nome? Olha, meu nome é Ana Elisa Moretti Pavanello, filha querida. E, só para vocês não repararem, tem minha escolinha das perguntas, para eu não me perder quando eu for perguntar para minha mãe. Desde quando você se lembra que você tem esse medo de que os animais cheguem perto de você? Olha, desde que eu me lembro, realmente, desde 7 anos. Eu me lembro porque eu com a minha prima fomos numa casa, né, lá de uma cliente, chegamos, o cachorro tinha mais ou menos, eu tinha 1 metro, mais ou menos 7 anos, 1 metro e... não sei. 1 metro e 20, eu sei que o cachorro era enorme, era da minha altura. E de repente ele ficou assim encostado em mim, na minha altura, eu só segurei a minha prima, eu sei que nós estávamos de bicicleta, né? Então a dona veio e disse, fica bem paradinho, mas levei um susto que até hoje tem consequências do medo de cachorro. Mas assim, e esse cachorro chegou a fazer alguma coisa pra mãe? Chegou a morder a mãe? Chegou a latir a mãe? Não, ou só foi porque ele era grande? Ele é grande, não é que ele chegou a latir, mas deu medo, né? Uhum. E só o fato de eu ter medo, ele quis brincar comigo, mas ele percebeu que eu fiquei com medo, ele quis brincar e eu me apavorei. Então, desde aquele momento, esse medo sempre existiu com os animais. E assim, é só com o cachorro ou é com os outros animais? Com gato? Como é com gato? Olha, eu realmente, sim, gosto de animais, respeito, mas eu tenho medo. Uma outra cena que eu passei uma vergonha na casa de uma amiga minha, que nós fomos visitar. E você tinha quantos anos? Não, esse era atual agora. Já é recente. Recente, faz bem dizer uns 4 anos atrás, fui visitar uma amiga e ela tinha um papagaio. E o papagaio cantava tudo, mas fiquei na minha, né? E de repente ela convidou nós para tomar um café. Até aí tudo bem. De repente o papagaio debaixo da mesa começou a pisar nos meus pés e eu me apavorei de tal tamanho, Elisa, que eles acharam que eu estava morrendo do coração. Mas eu queria dizer, eu gritei tanto, eu disse que eu não sabia dizer que era papagaio, eu gritava e eles achavam que eu ia morrer do coração. E depois que eu disse que o papagaio estava lá embaixo, que eles tinham que tirar. Então o papagaio ficou tão amedrontado que ele ficou quieto, entende? Só do meu grito e meu susto. E uma outra cena, eu vou te contar, tu lembra muito bem lá em casa, né? O gato, né? Da vizinha entrou na nossa casa e eu fiquei com medo, fui em cima da mesa. Então, não é que eu não gosto de animais, filha, mas esse medo persiste. E mais uma cena, Elisa, que foi lá na outra casa onde a gente morava, então o pedreiro veio.
ele esqueceu a parte principal lá, uma pá. Eu disse, não, então você vai arrumando que eu vou à sua casa. Cheguei na casa dele, tinha um cachorro. O que eu faço? Ó, gente, eu tenho medo de cachorro, então não é medo, mas eles sentem que eu tenho medo, então eles vêm ao meu encontro, eu me apavoro, eles vêm para brincar e eu me apavorando, até eles começam a latir. Mas o que aconteceu? Não, Ana, esse cachorro não faz nada para ninguém. Tá bom, eu entrei e veio o cachorro. E ele quis brincar, mas depois, eu não sei o que aconteceu, que eu gritei muito, se apavorou, ele chegou a me dar uma mordida. A sorte que eu tava de calça jeans, né? Que não chegou chegou assim a rasgar um pouco a calça jeans. O pavor que eu tenho. Mas nesse caso do cachorro, tu conseguiu, ficou se mexendo muito com os braços? Sim, ele queria brincar, fiquei mexendo muito com os braços. E na verdade era medo que eu tenho. Olha, me desculpa, filha querida. Eu respeito os animais. Em qualquer casa que eu vou, pode falar para meus amigos, primeiro eu pergunto. Tem cachorro? Então vocês trancam o cachorro que depois eu entro. Não tem assim, eu tento trabalhar, mas é difícil. É difícil, isso é um processo. Como diz uma amiga catequista minha. Ai, Ana, podia ter feito uma terapia. Se na época não tinha terapia. Concorda comigo? Não tinha terapia. Então, tem que trabalhar isso com o tempo, né? Mas é difícil. Não que eu não estimo os cachorros. Mas nada de fazer muito agrado, porque é o medo que eu tenho e ele sente que eu tenho medo. Então, com a minha mãe vocês podem ver que, com as pessoas que eu também converso que têm medo de cachorro, geralmente é algum evento traumático que faz com que as pessoas daí elas gostam dos animais, elas respeitam os animais, só que elas não conseguem que os animais fiquem perto delas. E isso a gente tem que respeitar daí nas pessoas. Elisa, mas acontece que os animais, eles têm uma sensibilidade. Por exemplo, se eu estou caminhando na rua, vejo os cachorros grandes e bonitos, já vou me afastando. E eles têm essa sensibilidade, eu acho que eles têm essa sensibilidade que você tem medo, entende? Então, eles assim ficam olhando e eu também fico olhando eles. Eu me afasto. Quando vejo os cachorros, tudo, admiro, mas não fico encostado. Então, vamos para a próxima pergunta, Sim. porque minha mãe, contando as histórias, já respondeu algumas perguntas que eu Sem iria dúvida. trazer para ela. Sem dúvida. Vamos ver isso. Não, realmente, sobre perguntas sobre questão de animais, tu já conseguiu Sim. responder todas para mim, que eram 4, né? 4, né? Ficou legal. Isso que ela nem leu antes. Sim. Então, vamos guardar agora essas perguntas aqui. Então, agora nós vamos para a pergunta para o Paco. Deixa eu só guardar aqui. Isso. Então, para quem não sabe, eu adotei o Paco em dezembro de 2019. E até fiz um vídeo sobre adoção com responsabilidade, que um dos quesitos era a questão familiar. E como eu sabia que a minha mãe tinha medo, então ela foi a pessoa com quem eu mais conversei, porque ela é a pessoa que eu amo. Então eu não poderia ter o Paco se eu não vou ter a presença da minha mãe. Mas eu quero perguntar para minha mãe, eu já falava do Paco antes de adotar? Olha, para mim foi uma surpresa, não vou te falar. Quando a Ilha Paula, sua irmã, falou que tu ia adotar o Paco, um labrador, então fiquei vendo o tamanho. Então o que eu pensei? Eu sempre penso que o cachorro, ele é o melhor amigo do ser humano. E que a pessoa tenha essa chance de ter esse cachorro é importante na vida dela, porque é uma pessoa, o cachorro considera um lado bom para o ser humano. Muitas vezes quem mora sozinho, é bom ter algum animal de estimação. Então, o que eu pensei no momento? Minha filha vai ter um companheiro. Pelo menos esse companheiro, ele não vai trair ela. Quando ela está triste, ele vai ficar triste. Quando ela está alegre, está alegre. Mas fiquei preocupada devido que seria dentro de um apartamento e o meu próprio medo. Não vou dizer que não. Não foi assim o que aconteceu. Então, foi assustador. Mas tive que aceitar pensando na felicidade da minha filha e que ela teria alguém para estar ao lado dela. Então, mas eu cheguei a conversar com você, claro, depois que passou o susto que eu iria adotar. Sim. Porque uma coisa, quando eu falei que eu ia adotar, minha mãe pensou no quê?
Eu moro em apartamento. Sem dúvida. E o Paco é um labrador de porte grande. Então, Sim. qual foi a preocupação também da minha mãe? Ele é porte grande em um apartamento. Será que vai dar certo? Porque ela sempre vê aquelas histórias que os cachorros, principalmente das clientes, quando a gente conversa na loja, ai, que destruiu não sei o que, mordeu, ou tinha uma almofada e depois essa almofada deixou de existir. Então, essa foi a preocupação da minha mãe. Porque ela pensa que porte grande, e eu concordo com ela, porte grande tem que ser criado também onde tem bastante espaço, porque ele tem muita energia para poder brincar e tudo mais. Sem E eu cheguei a conversar com você? Chegou a conversar tudo mais, eu aceitei porque eu sabia que tu ficaria feliz. Mas Então você pensou na minha felicidade. eu aceitei pensando na tua felicidade, na verdade, eu não vou mentir, entende? Sim. É isso mesmo. minha Mas filha. assim, eu adotei o Paco em 2019. Sim. Eu conheci o Paco em 2017, quando eu me inscrevi como aluna de bombeira voluntária no curso de capacitação da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Xereder. Então, ali nós temos de 2017 a 2019, foi a minha convivência com o Paco no quartel. Sim. E nesse período de 2 anos, 2017 a 2019, eu falava do Paco? Falava muito, muito mesmo, porque ela sempre cuidava bem dele, até ela pedia para mim, para Paula, para fazer uma caminha, porque senão ia passar frio, também os alimentos, assim, tu tinha um carinho especial, né? Que eu acompanhei você, entende? Realmente, e tu ficava triste quando eles não cuidavam, não alimentavam ele direito. Então, através disso, fiquei assim, conhecendo a história dele. E tu cuidava, e ficava brava porque eles não cuidavam, não alimentavam, assim, mas nunca, eu penso que tu nunca sonhava que ia acabar adotando ele. É, porque que nem assim, o mesmo receio da minha mãe também sempre foi o meio, desde o início. Criar, ter um cachorro de porte grande em um apartamento. Até estava pensando em morar em uma casa, realmente por causa do Paco. Até já tinha comentado isso, acho que talvez eu vou, quem sabe, alugar uma casa para poder trazer daí o Paco para a minha vida. Porque no quartel, o Paco teve sim momentos difíceis, que a minha mãe também acompanhou. Aí eu sempre pedi assim, porque como é de 24 horas, tinha uma pessoa responsável naquela época, mas às vezes essa pessoa responsável não estava no quartel para poder dar ração nos momentos certos, tudo. Então assim, ele teve bons momentos no quartel, imagina, ele fez todo o treinamento, até hoje eu continuo como bombeira voluntária, eu levo o Paco para o quartel, ele é super mimado, ele deita no chão, aí os bombeiros fazem carinho nele, ele fica no chão o tempo todo só para receber carinho. Só que ele também passou por momentos difíceis, isso a gente não... Concordo. Não vamos passar borracha, não vamos negar. E a minha mãe acompanhou isso durante os 2 anos. Teve uma vez também a questão do frio, né? Sim. E daí teve o plástico, que eu falei... Plástica, coberta, pegamos molhado, fizemos uma assim para fechar a casinha dele. Isso, para não passar o vento. Então, eu sempre pedi opinião, sugestões de ideias para minha mãe, para minha família, para saber, como é que eu poderia estar melhorando a situação do Paco lá. Mas nunca assim, eu acho que nem passou para tua ideia que tu ia adotar ele. Isso ainda vou fazer um vídeo sobre como surgiu a questão de adotar o Paco, porque eu vou contar sobre a história da vida do Paco, desde quando ele foi filhote, porque ele é um cão de busca e resgate. Por isso que ele ficou esses primeiros 5 anos da vida dele na corporação. Aí depois eu adotei. Digamos que agora ele ele é um cão agora aposentado. Vamos ver. Jesus, a minha mãe sempre responde as perguntas. Mas Elisa, fala então, vamos lá. Não, pode falar. Não, assim, não sei qual é a pergunta, assim, para mim, aceitei, né? Então, isso, pronto, agora a gente vai voltar, então. Aí eu falei, a minha mãe, claro, de todos, você já viu, ela já falou que ela aceitou por causa da minha felicidade. Sim. Porque ela sabia desses 2 anos o quanto os meus olhos brilhavam, o quanto eu ficava feliz. Eu cheguei a fazer mais plantões do que o necessário, porque eu tenho uma carga horária X por mês como voluntária. Mas eu fazia muito mais, só para ficar do lado do Paco e ficar cuidando do Paco. Então ela percebia isso. Claro, as mães percebem tudo. Eu falei assim, não adianta mentir para as mães sempre sabem a verdade. E sempre contem com a ajuda pelo menos a minha mãe nesses 2 anos, sempre me ajudou e me apoiou em relação do Paco. Mesmo que nem eu falo,
ela pode não gostar de ter perto, mas ela tem um carinho, um respeito muito grande. Então, assim, o que eu quero te perguntar, assim, eu adotei o Paco, ele entrou na minha vida em dezembro de 2019. O que o pai falou? Que o Paco podia ou não vir na casa de vocês inicialmente? Olha, para ele também, assim, foi difícil, assim, né? Porque... Respeito à mãe. Pelo respeito à minha pessoa, e ele também quer ver a filha feliz, pai e mãe feliz. Isso é uma verdade, ninguém vai mudar a história. Então nós até aceitamos assim, ainda agora que nós mudamos, tínhamos mal mudado, fazia 6 meses para uma casa térrea, então ele tinha a chance do Paco de passar momentos aqui na área verde, né, que nós temos, né? Só que daí, assim, inicialmente meu pai falou daí que o Paco não iria nem entrar, tipo, no jardim, no quintal. Porque nós não sabia como minha mãe ia reagir. Aí conversando com o pai e com a mãe assim, não, então o Paco vai vir, só que o Paco vai ficar na guia. Ele vai ficar, ele vai ficar o tempo todo do meu lado. Ai, eu tinha medo ainda. Naquela época, agora que sei o medo, o que acontecia? A Elisa esqueceu que uma vez eu tinha que ir lá no apartamento dela levar um remédio para ela. Só um pouquinho, preste atenção, é muito engraçada essa história. Levar um remédio, então eu... É que eu tava doente naquele dia, daí ela foi na minha casa. Então, apertei a campainha, ela abriu. Quando abriu, vê só, a Elisa veio o Paco e eu me assustei. E ele se assustou, eu me escorreguei no chão, pensei que ele ia me avançar, imagina a cena. E a cena pior foi da minha filha. Ela não sabia se ia acudir a mãe dela ou o Paco. Porque o Paco ficou muito Eu cheguei assustado. até a me machucar com o joelho, entende? Porque eu cheguei a tropeçar para ver o pavor, o medo que eu tenho de cachorro. Eu não vou mentir para vocês. E, né, Elisa? Sim, não, é que assim, ó, agora, claro, foi uma... diferente, é um processo. É uma situação que a gente poderia dizer como foi uma tragicomédia romana. Porque assim, ó, a minha mãe caiu, só que o Paco, ele também ficou muito assustado. Porque assim, ele não imaginava que a minha mãe ia cair, aí ele viu a minha reação... Aí eu também ri, né? Não posso falar que eu também ri, desculpa, mãe. Sem dúvida. Mas eu penso... Só que, claro, agora quando a gente relembra, eu e minha mãe, a gente conta pros familiares, a gente ri bastante. Só que, olha, foi um aperto que eu fiquei preocupada com a mãe, ainda mais pela idade da mãe, tudo, como o modo como ela se desequilibrou e caiu. Muito desequilibrei de tal maneira que podia até ter quebrado uma perna, para vocês terem uma ideia. Sem dúvida. Desculpa, mãe. Mas é que assim, agora a gente consegue rir. Mas na hora, é que assim, na hora aquela situação assim, deu um aperto. Deu. Foi, mas assim, mas isso foi bem no começo, quando eu adotei o Paco, acho que não tinha dado nem 30 dias. Sim. Porque eu peguei uma gripe muito, muito forte, aí eu pedi, naquela época ainda não tinha pandemia, então eu peguei uma gripe muito forte, ela foi levar os remédios para mim, que eu pedi. Mas em relação com o Paco, foi a situação mais impactante. Mais impactante, mas ainda, vocês imaginem, sabendo de tudo, no ano de 2020. Não, mas calma, vamos primeiro contar o do Natal. A do Natal. Por quê? Porque a gente sempre comemora o Natal dentro de casa. Só que daí nós tivemos claro, o Paco entrou na minha vida dia 17 de dezembro. Dia 18 ele já fez a castração, mas tem todo aquele período de quem já castrou o cachorro, que tem que cuidar, porque tem os pontos e tudo mais. Então tinha menos não deu nem uma semana, já foi o Natal. Então, por isso que vocês têm que achar, é interessante essa parte, mesmo a minha mãe não gostando de animais por perto, mas ela tinha já um sentimento pelo Paco. Então a gente comemorava o Natal dentro de casa, e o que ela fez dessa vez? Nós comemoramos o Natal fora de casa, para que o Paco também pudesse participar. Então agora vocês vão ver aqui um vídeo do Paco, como foi o Natal do Paco, porque o Paco também ganhou presente de Natal. Sem dúvida. Então vamos ver o vídeo. Vai, abre o pacote de presente, vai. Vai, abre. Ó, vai. Ó, pronto. Ganhou o kit, viu? Então vamos voltar, vocês já viram o Natal do Paco. Então a minha mãe agora vai contar como foi 2020. Porque o ano de 2020 foi um ano diferente para o mundo inteiro. Eu não estou exagerando, como vocês sabem, a pandemia atingiu o mundo inteiro.
Pode contar então agora sobre 2020. Olha, no 2020 foi um ano assim para tirar o medo do Paco. Que eu posso contar, meus netos, Rafael e Felipe, sabia que eu tinha medo de cachorro. E que eu respeitava o Paco, gostava dele, mas quando ia passar um prato de comida, assim eu passava longe, né? Assim, medo que ele queria cheirar, fazer carinho, mas ainda tinha esse medo, não vou dizer. E os meus netos sabiam que eu tinha medo. O que eles faziam? Ah, não, calma. Aí vocês vão ver. É que assim, teve um dia daí no almoço domingo que o Paco, ele sempre ficava daí na guia com uma corrente. Na guia, isso mesmo. Só que daí eu deixei a corrente um pouco maior e ele foi debaixo da mesa. E no que ele foi debaixo da mesa, qual é a pessoa que ele escolheu para cheirar? Minha mãe? Não, a minha pessoa. E quando ele cheira, qual foi tua reação? Assim, começa a gritar, assim, a Elisa tira, né? É medo. E os netos viram a minha reação, sabe o que eles faziam depois? Eles imitavam que era o cachorro e lá embaixo davam um susto. Então eles queriam que eu me assustasse, para dizer que era o Paco. Então essa cena foi o ano todo, né? Que eles foram durante vários meses. Até eu me acostumar. Sim, aí os pequenos, né? Porque eles são pequenininhos, iam debaixo da mesa, faziam assim de leve assim na perna da minha mãe. Isso mesmo. Assim, fazia assim, só faziam uma vez. Mal encostavam. A minha mãe já berrava, achando que era o Paco. Aí eu falei, mas teve um domingo que foi muito engraçado. Porque nesse domingo o Paco ficou em casa porque estava chovendo. E mesmo assim, eu falei, eu cheguei, cumprimentei o pai e a mãe, falei assim, eles perguntaram cadê o Paco? Não, tá chovendo muito, então eu deixei o Paco em casa. E mesmo assim, a minha mãe, sabendo que o Paco não estava ali, um dos pequenos foi debaixo da mesa, só encostou na perna dela, ela começou a gritar e falou assim, mãe, não foi o Paco? É que assim, gente, eu rio agora, vocês têm que entender, agora a gente consegue rir da situação. Sem dúvida. Mas claro, na hora eu fico apreensiva, eu fico com receio, porque eu também tenho que tomar cuidado da saúde da minha mãe, só que hoje a gente consegue rir, a gente conta pra todo mundo, aí as pessoas começam a rir junto com a gente. E a gente vai se habituando. Porque assim, já tô com o Paco agora, vai completar quase 2 anos. Já estamos então em 2021. Então, essa questão, e como tá sendo, como foi então essa tua relação com o Paco em 2020? Aí o Paco podia chegar um pouquinho mais perto? Com o tempo fui me acostumando. Então tu disse, mãe, ele só quer cheirar, ele quer sentir o cheiro, depois ele acalma. Então fui colocando na minha mente que realmente deixa ele encostar, deixa cheirar, ele fica quietinho, depois ele fica sossegado, mas primeiro ele quer conhecer a pessoa. Sim, eu sempre falo para as pessoas que o Paco nunca viu, fiquem parados, isso, e também é uma dica que eu dou para vocês, fica parado inclusive com os braços, porque se você mexe muito os braços, ele pode se sentir na defensiva. Não é que ele quer atacar, ele não quer atacar, mas ele quer se defender. Então só tomem cuidado quando vocês verem um cachorro. Claro, vai depender do cachorro também. Vai depender de como o cachorro foi treinado, adestrado, o comportamento dele desde filhote. Porque a gente sabe que mesmo as raças consideradas perigosas, elas não são perigosas dependendo como foi o treinamento desses cachorros. Então, a questão do Paco, eu falava pra mãe, fica parada, com os braços parados, ele só vai te cheirar. E quando ele para de te cheirar, ele faz o quê? Como ele se acomoda. Se acomoda, ele pega, não fica mais cheirando a minha mãe, vai cheirar outra coisa. Então, minha mãe foi percebendo isso. Fui me acostumando, me adaptando. Isso. Hoje até tento fazer com outros cachorros, que eu encontro caminhando na rua. Eu tento, assim, ficar bem tranquila, porque então eu realmente fui fazendo um trabalho de mente, né? Sim, que não é algo que foi da noite pro dia. Não, então vocês difícil. Já estão vendo que já são quase 2 anos. Levou 2 anos. Em relação com o Paco, ainda não é 100%, mas assim, é mais de 75%. É 75%. Não é 100%. Não é 100%. Porque 100% vai ser quando? E eu até brinco com a minha mãe. Vai ser quando vai ser? Vai estar minha mãe, o Paco no nosso meio, já deitado, esparramado na cama, e eu do lado. Difícil, mas sonhar não custa. Não custa. E a gente vai estar vendo um filme.
Vai ser assim, e assim, porque o cachorro também pode estar comendo pipoca, né, desde que tomar todos os cuidados, e a gente vai estar comendo pipoca, o Paco vai estar comendo a pipoca dele. Eu sempre falo isso pra mãe. E que se Sonhar, né? Ó, sonhar, né? E nesse dia eu vou bater foto, e falo pra todo mundo, eu vou bater uma foto e vou emoldurar em um quadro. E vou colocar aqui na casa da minha mãe para dizer que sim, que é possível sonhar e que os sonhos se realizam. Eu não sei quando isso vai se realizar. Pode ser que não se realize, mas se realizar, vai ter o quadro e eu vou mostrar, olha, até o dia quando eu tiver meus 80 anos para mostrar ó, como a gente consegue superar o medo e que porque assim, a minha mãe tá fazendo esse processo, é pouco a pouco. Sem dúvida. Entende? Só que assim, é um processo bonito, que toda a família tá acompanhando, assim, o meu pai tá acompanhando, e ele também vê assim que, o Paco, meu pai, eu amo meu pai, sabe? Mas meu pai tem aqueles momentos assim que, e o Paco adora o meu pai. Mas tem momentos Mas assim... tem momentos que o meu pai às vezes é um pouquinho rabugento, só que mesmo assim o Paco abana aquele rabo de felicidade quando vê meu pai. Porque o meu pai, a minha mãe, ela não impõe regras pro Paco. O Paco podia ficar em qualquer lugar da casa. Mas o meu pai impõe sem necessidade, mas impõe. Mas a gente, que nem eu sempre... A gente respeita, né? Assim, ó, é minha casa, é as minhas regras. Se eu quero que o Paco fique no sofá, é a minha casa. Isso também eu quero falar pra vocês. Quando vocês vão levar o cachorro de vocês pra casa de alguém, é a casa daquela pessoa. Então vocês vão respeitar as regras, as normas daquela pessoa. Eu trago o Paco aqui, eu respeito as regras. Entende? Então, assim, isso é o respeito que a gente tem. Mas também, se tem... É muito difícil. Claro, quando a minha mãe me visitava, então eu vou fazer essa parte. Quando eu visitava a minha mãe, e ela ainda estava naquela fase que o Paco nem poderia chegar perto dela. O que eu fazia? Em respeito à minha mãe, e eu só fazia com a minha mãe. Eu não fazia com um amigo nenhum. O Paco daí ficava na varanda. E aí a minha mãe vinha, conversava com ela, só que eu só faço isso com a minha mãe. Tem o meu amigo, não gosta de cachorro, não entra na minha casa. Porque eu não vou fechar, não vou deixar o Paco na varanda por outra pessoa. Eu sempre falo, com exceção da minha mãe, outra pessoa não. Por isso que assim, quando eu tiver um companheiro, que nem eu falo, né? A pergunta principal é, gosta ou não de cachorro? Tem ou não, como que é quando as pessoas têm renite? Gosta ou não, tem ou não renite? Porque o Paco solta pelo. Eu sei que um dia meu pai já reclamou comigo porque o Paco solta pelo, mas eu falei assim, pai, eu vou fazer o quê? Só que agora com a comida natural não solta mais pelo. Solta muito pouco. Isso eu também vou fazer uma série de vídeos sobre alimentação natural. Sem dúvida. Até meus pais estão percebendo a diferença do Paco quando ele comia ração e agora com alimentação natural, então tá sendo muito... Tipo assim, os meus pais estão acompanhando todo o processo do Paco. Sem dúvida, estamos todo dia, ele está aqui, né? E porque o Paco, a minha mãe agora também é interessante, ela já vê o Paco como um netinho. Até ela dá presente pro Paco no aniversário dele. Para vocês terem uma ideia, foi ontem percebi, será que foi o cocôzinho do Paco, lá era de manhã, 6 horas, Sim. eu achei meio... A Elisa que cuida, mas tudo bem. Eu sempre tiro, quando ele tá aqui na casa da minha mãe, eu recolho tudo. Mas, claro, eu fui ver, era um passarinho morto, porque nós moramos agora, tem muito passarinho. Sim. Ele morreu, então eu fiquei pensando, não, vou ajuntar, porque pode vir o Paco, vai comer o danado, ainda vai fazer mal. Então eu recolhi o passarinho e joguei, assim, enterrei. Não, a gente enterrou. Entende? Mas por quê? Pensando no Paco, porque ele vai comer o danado. E isso que a minha mãe tem medo de animais, seja vivo, seja agora, morto. Depois a gente se acostumando, Elisa, eu cuido, de não deixar nenhum grampinho no chão, nada que possa machucar. Possa estar engolindo, a gente sabe que ele fica cheirando, ele vai buscar alimento. E você é muito assim, deixa ele assim, a comida balanceada, né? Comida balanceada, né? Porque se eu tivesse igual o Paco, acho que ele estaria bastante gordo, entende? Não. É que assim, ó, como vocês viram no meu vídeo sobre acidentes domésticos, eu expliquei para os meus pais, para minha família, que o Paco ele vai ser uma eterna criança. Então, tomar cuidado para a gente não deixar também objetos pequenos no chão, para ele não estar engolindo, porque ele pode estar se engasgando. Um vidro quebrado, por exemplo. Isso, que pode machucar. Assim, a minha mãe, em todos os aspectos, ela toma cuidado do Paco como se ele fosse já um neto. Sim, tem que cuidar, né?
Não, e assim, e é bem interessante, porque assim, uma vez eu viajei, eu tinha peixinhos. Aí eu viajei, fiquei um mês fora e eles ficaram cuidando na casa da minha mãe. E eu falei, ó mãe, essa é a quantidade por dia. A minha mãe dava, dava de manhã, de meio-dia e à noite. Os meus peixinhos foram assim, digamos, eles eram magrinhos. Sem dúvida, bem magrinhos. Um mês depois, 30 Tava dias depois, eles estavam assim. Eles engordaram, 3 vezes o peso deles. Era um peixinho telescópico, coitados. que eu dei o nome de Todinho e Nescau, porque quem conhece sabe que eu gosto muito de chocolate quente. Eu não tomo café, mas tomo chocolate quente. Já fica a dica para quando eu for visitar vocês, chocolate quente. E a minha mãe, o Paco não, o Paco tá no peso certo, só que para ela, o ponto de vista dela, tá muito magro. E que ele podia comer mais. Então, eu acredito que se um dia eu fosse passar, por exemplo, um mês viajando e deixasse ela cuidando do Paco, ele ia ficar obeso. Ia ficar, sem dúvida. Porque assim, o Paco come de manhã e à noite, só que ele come a quantidade. Como é uma alimentação natural, já tem o quilograma, né, por dia necessário. Então, ele metade de manhã e metade à noite. Ah, não, minha mãe, acho que o Paco come quase 1.000 calorias por dia. O Paco ia comer, acho que 2.000. Ah, sem dúvida. Sim. Mas assim como eu falei, Elisa... Ela briga comigo, às vezes, no almoço de domingo, que eu podia estar dando linguicinha pra ele. Que eu podia estar dando um pedacinho de carne. Eu falei assim, mas mãe, eu não posso, mãe. Tem que explicar pra eles. Porque, claro, nem tudo que a gente come, o cachorro vai comer. O sistema digestivo deles, o modo como eles vão processar a comida, o alimento, é diferente do nosso. Porque o intestino do cachorro, mãezinha, é bem menor que o nosso. Só que assim, minha mãe se preocupa. Ela tem até o potinho d'água quando eu esqueço. Sem dúvida, a gente sempre acompanha, eu acho. Penso que a gente tem que ter um cuidado especial. E tu tá correto, tem que seguir essa alimentação saudável, porque tudo tem... Nós, na nossa cidade, temos que ter também um alimento saudável, os animais, o cachorro de modo especial, né? Então, sim. Eu até concordo contigo, né? Mas é difícil aceitar, né? Não, eu tenho também, meus amigos também às vezes querem estar burlando, eles falam que eu sou chata demais. Eu sou chata mesmo e vou continuar sendo chata, porque depois, quando o Paco vai vomitar, ele vomita no tapete. Apesar que eu tenho espaço grande de piso, mas ele escolhe o tapete para vomitar. Então, sou eu que vou ter que cuidar dele depois. Então, já sei das consequências, ou ele faz diarreia. Então, por isso, assim, das consequências, eu ser tão chatinha na hora da alimentação do Paco. Claro que uma vez ou outra também, a gente fecha os olhos, né? Sem porque sabe como que é a avó, né? Aqui a minha mãe chama de nona. Então sabe como são os nonos e as nossas vovós? Quando eu era criança na casa da minha vovó, meu Deus, ela me dava muita besteira. Ó, para vocês terem uma ideia, no jardim aqui da frente, nós tínhamos... Como é o nome dessas árvores? Eram umas árvores pequenininhas do tamanho de um bonsai, digamos assim. Sim, então... Eram 4. Eram 4. Então, o danado, busca fazer o xixi bem na perna. Não, ele não fazia perto, ele fazia nos bonsais. Fazia e ia Ficava amarelado. Amarelado, não tem como. Então, foram todos. O jardineiro veio, eu disse assim para o jardineiro, tem solução? Não tem. Então, sim. Falei com o Aldo que eu ia cuidar, quem cuida do jardim sou eu vou tirar os 4. Né? Eu não queria dizer pro teu pai que eu ia tirar por causa do Paco. Bem, agora ele vai saber depois que vê esse vídeo. Né? Depois tirei por causa do Paco. Sim. Então, assim, quem manda no jardim, quem está cuidando sou eu vou tirar os 4. Então veio o jardineiro justo naquele dia e disse, tira os 4 e deixa a grama crescer, mas ele tem o espaço dele. Para ver o Paco, ele faz a felicidade da nossa filha. Então nós também, olha, eu sempre digo, Paco e Lisa feliz, os pais felizes. Para mim não tem outra solução. Por mais medo que eu tenho de cachorro, mas eu me adapto, pensando na felicidade da minha filha, e a gente acaba se habituando e gostando do próprio Paco do animal. A gente gosta, o dia que não vem a gente sente falta, né? Sentem, porque daí eles me ligam. E como é que tá o Paco? O Paco não veio porque ele tá doente. Eu falei assim, não, mãe, que hoje a gente não conseguiu ir. Eu até me emociono, vocês podem ver. Porque eu entendo, eu presenciei, eu tenho 40 anos.
A gente até teve um cachorro quando era muito pequenininho, mas eu tinha 7, 8 anos, ele só ficava no quintal e não tinha aquela relação com a família toda. Foram só 2 anos. E daí foi quando ele foi atropelado por um caminhão. Isso eu chorei muito. Acho que talvez isso. E o nome dele era Paquito, para ver como que é, né? Quase 30 anos depois eu adotei o Paco, que seria para ver como Deus age, é perfeito. E a minha mãe sabe que eu sempre gostei de cachorro, só que claro, morava em apartamento. Mas eu me emociono porque eu sei do medo que chega a beirar o pavor da minha mãe em relação do cachorro e como ela é hoje a relação dela com o Paco. E eu fico muito emocionada, assim, quando eu estava elaborando esse roteiro para fazer esse vídeo, assim, em alguns momentos eu acabava chorando, porque é muito bonito para ver, assim, que a minha mãe me ama a tal ponto que o amor dela por mim foi maior que o medo dela que ela tem de cachorro. Sem dúvida. Então Então é isso que me deixa muito emocionada, sabe? Que todo mundo fala do amor, sim. O amor vence tudo. Claro que temos que ter a paciência. O processo. Em nenhum momento eu impus para minha mãe a chegada do Paco, a relação dela com a convivência. Porque eu sabia que se fosse para ser... o amor é paciente. A gente lê também na Bíblia, na carta do Paulo, eu sempre gosto quando ele escreve para os Coríntios, que o amor é paciente. Então, a minha mãe ama o Paco, e ela tem toda essa relação de paciência com ele, desse processo. E é lindo demais. Elisa, tu sabe que ele levou quase 1 ano para mim chegar a esse processo. 1 ano? Porque a Elisa mesmo trazendo, colocando lá... Nós ficávamos ainda afastados. Ele ficava afastado e eu sempre passava afastado. Sempre longe. Vocês não imaginam a cena que eu fazia. As minhas comadres, também a Célia e a Média, só ficavam rindo. Né? Porque elas gostam de cachorro e tocavam no Paco. Menos eu. E meus netos ainda chegavam e faziam... Paco, avança na nona, avança na nona. Deixa pra lá, isso assim. Ficavam provocando a minha mãe. Provocando. Olha, levou 1 ano e pouco, não é bem assim. Não, hoje eu posso dizer que estou mais tranquila, mas não está aos 100%. Isso mas assim, de conviver. Que nem eu falo, o amor, ele vence. Ele supera o medo, só que assim, tem que ter paciência de todas as pessoas envolvidas, do meu pai, da minha irmã, dos meus sobrinhos. Claro, a gente explica para os sobrinhos. Ela explicava para os netos, só que assim, é que os netos achavam engraçada a reação da minha mãe. E pior que é verdade. Achava a reação, eles faziam de propósito. Para ver a reação da minha mãe, porque era uma reação cômica, porque dela fazia umas caretas, umas caras e bocas. Ela levava comida assim longe, mas foi momentos interessantes. Vamos ver agora como ela está em relação do Paco. Aí eu vou chamar o Paco. Paco, vamos ver se o Paco vem. Ele está lá no escritório. Paco, aqui ó, vem amor. Elisa. Isso, Elisa, cuida. Tá muito perto da minha mãe. Vem aqui, vem aqui. Vamos assim, vem. Devagarzinho gostaram, olha. Viu? Ela não gritou. Não gritei. Mas olha, ele tá feliz. O rabinho dele, vocês não conseguem ver, mas o rabinho dele tá abanando. Mas assim, ó, pra vocês verem, né, amor? Vai, mexer. Pra ver que assim, ó, antigamente, isso aqui seria inimaginável. A gente não início do ano passado, imaginava. Não, tipo 2020 inteiro, a gente não... Até metade desse ano. Até metade desse ano, isso que eu falei. Foi a partir de agosto, agora desse ano, que ela deixa o Paco cheirar ela. E é um detalhe importante, ela vem até o escritório por livre e espontânea vontade. Sem dúvida, pra ele dar uma cheiradinha. Viu? Achei um caminho para não ficar com medo, ele dar uma cheiradinha. Vem, Pronto. Por isso que o Paco não apareceu durante o vídeo, porque eu queria também mostrar. Claro, vocês podem ver que quando o Paco chegou, a minha mãe já teve uma reação. Só que assim, ó, comparado com a reação que ela tinha quando o Paco chegou aquela vez debaixo da mesa, digamos assim, não, minha mãe... Por isso que eu falo, né, Paco? Tua nona, né? A cada dia vai superando. Vai superando. É um passo. É um processo. É um processo. É que nem quando a gente tem algum tipo de doença, a gente vai cuidando, um passo de cada vez, até atingir a cura. O que é, nesse caso, a questão da cura do medo da minha mãe em relação daí a cachorros e animais. Por isso que todo dia eu vou lá ver ele, deixo ele cheirar, fico aparadinho, assim, ele vem cheirando. Então já me habituei ao processo, depois que ele deu toda a cheirada que ele tinha direito, Sim. ele fica sentadinho e
fica tranquilo. E assim, a minha mãe não vai só uma vez no dia, dependendo, ela vai duas, vai 3 vezes, né, Paco? E quando uma vez eu sofri um acidente e o Paco tava junto, aí eu liguei, ó, mãe, sofri um acidente. Meu Deus, e o Paco? Aconteceu alguma coisa com o Paco? O Paco tá bem? Não, ela só fez perguntas em relação do Paco. O Paco tá machucado? O Paco tá sangrando? Meu Deus, o Paco tá tristinho? Meu Paco tá... Não, e pergunta... Ela já sabia que eu tava bem porque eu liguei pra ela, mas ela não perguntou se eu tinha me machucado ou se eu tava sangrando. Ela só fez perguntas em relação do Paco. Porque nós, mães e pais, percebe esse amor infinito que você tem com o Paco, entende? Imagine se algo acontecer, essa aceitação toda, a gente se preocupa. Meus pais se preocupam também, porque assim, a gente sabe que até quando eu penso nisso eu também me emociono. Porque o Paco não vai viver comigo a minha vida inteira. A gente sabe que os cachorros têm uma certa idade. E eu sempre falo pra eles assim, claro que quando o Paco não estiver mais presente nesta vida, eu vou chorar muito, o que é normal, é um processo normal. de luto. Mas eu vou viajar. Porque quem me acompanha no Instagram sabe que eu viajo, já morei, já trabalhei fora do Brasil. Então eu falei, é bem provável que eu vá trabalhar fora do Brasil novamente. Aí depois eu volto. E bem provável que eu vou adotar outro cachorro daí. Aí eu vou adotar outro cachorro que também vai fazer trilha. E como é minhas viagens? Tu fica apreensiva quando eu viajo com o Paco? Porque às vezes a gente fica uma semana. Olha, eu não, realmente vou ser sincera, eu não fico apreensiva, porque eu penso que você, com o Paco, estão fazendo aquilo que gosta. Eu só falo até para minhas amigas, para minhas comadres, para quem está ao meu redor, que o Paco, na verdade, ele é um príncipe. Ele conhece muito mais cidades, lugares maravilhosos do que nós, eu com o Aldo. E tu vê, ele tem até a chance de ter hotéis para ele, mesmo os hotéis que ele tem a oportunidade de estar lá passando aqueles dias, mas quando não tem hotéis, tem o camping, então eu sempre digo que ele é o príncipe. Não paga as contas, nada, né? Não paga as contas e alegra a vida da minha filha. E estão fazendo algo maravilhoso que gosta, por isso que eu não me preocupo. Realmente, eu penso que quando você sai, você vai a algo maravilhoso, porque tu gosta de viajar, tem esse grande companheiro que é o Paco, que vai fazer companhia, e gosto que tu vai fazer esses vídeos para divulgar os lugares maravilhosos que nós temos aqui no nosso país, principalmente aqui em Santa Catarina. Eu estava vendo agora hoje de manhã lá em Balneário, né? Isso. É interessante, a gente algumas vezes está lá e não tira esse tempo de visitar. Isso, né? Porque assim, Brasil, eu voltei mais meus olhos para o Brasil por causa da pandemia. Então, porque eu acompanhava muitas pessoas assim, visitando os lugares, assim, como o Brasil é lindo, é muito lindo. Então, é o meu objetivo, assim, de estar viajando com o Paco, para estar mostrando os lugares, né? Porque a minha mãe sabe do que o meu trabalho com o Paco agora, que nós temos as dicas pet. Dicas pet, que é muito importante, para né? poder a gente entender melhor o comportamento dos nossos cachorrinhos e também saber como lidar com eles. E também sobre os lugares, principalmente de porte grande, porque se aceitar porte grande, aceitar porte médio e porte pequeno, que é muito... Tem lugares que não aceitam porte grande. É isso, eu até conversei com a Elisa outro dia, tinha uma cliente, eu nem sabia, que tem creche Tem creche. E ela deixa, realmente ela não tem condições, o casal trabalha o dia todo, e ela conversando, ela disse que colocou numa creche, então achei interessante até. Sim. Quem trabalha fora para não deixar sozinha no apartamento. Sim, isso mesmo. E eles vão lá na creche, né? Eu penso que é importante pro pet, né? Que a gente chama, mais chique o nome, né? O pet, para ter essa amizade entre os outros pets, né? Eu penso que é interessante. E a minha mãe acabou também, não era a área dela também não era minha. Eu estou num processo de transição profissional para a área pet e ela acaba se interessando mais. Ela vem se interessando mais pelo assunto, ela conversa com as amigas, aí ela já sabe assim, esse porte pequeno, porte médio, porte grande, então ela já vai também tendo essa noção sobre o mundo canino, digamos assim. Sim, a gente conversa e muitas histórias, né? Como tu disse.
Aí a minha mãe fica falando que ela tem uma filha que viaja com o cachorro vai para mais lugares, que eu já... Né? Então eles contam, somente tem uns que destrói as cortinas, né? Querem comprar uma outra, né? Então, eu disse, é tudo um processo, assim, mas vale o amor pelo animal, eu disse, vale o amor pelo cachorro e eu acho que se você tem que cuidar, tem que dar todos os cuidados. E eu admiro aquelas pessoas que adotam e é um companheiro, mesmo que tenha, assim, mais pessoas em casa, mas sempre é um complemento a mais para a família. E a alegria da família, né? Meu Deus do céu, e como? É o netinho nosso pequeno, que é o teu sobrinho mais pequeno, esse é uma alegria. Sempre que eu venho trazer ele depois da natação, assim, o Paco tá aí, nona? Se não, ele está hoje. E quando ele pergunta o Paco tá viajando, como que é a resposta dele? Ele fica triste, né? Fica triste? Porque ele gosta de brincar com o Paco. E quando ele passeia com o Paco, ele conta quantas vezes o Paco fez xixi, não é? Meu, mas realmente é isso. Isso. Então, com o vídeo de hoje, o que a gente quis mostrar é que, assim, o amor consegue superar o medo, sim. Mas é um processo que é um passo de cada vez, respeitando o tempo, nesse caso, respeitando o tempo da minha mãe. Quando ela se sentia confortável, ela é que tomava atitude, porque eu estranhei e fiquei muito surpresa quando ela deixou o Paco chegar perto dela. Foi um processo. Foi um processo. Então, eu fiquei muito surpresa, até muito emocionada. Liguei pra Paula, só não consegui bater foto porque eu estava muito emocionada. Até queria filmar. Mas eu não consegui porque fiquei muito emocionada com o momento. Chegou o momento, né? Chegou o momento. Então, assim, ó, o amor vence. Essa é a nossa mensagem que nós queremos passar. Se você for adotar e tiver um membro da sua família, faça que nem eu, converse antes, explique a situação. Não imponha, a adoção não pode ser imposta. Porque chega um momento que às vezes eu faço um plantão de 24 horas nos bombeiros, preciso sim que a minha família me ajude a caminhar com o Paco, a dar comida pro Paco. Então, assim, eles também me ajudam. Porque desde o primeiro momento eu conversei com eles, não foi nada imposto. E, claro, a minha família, como minha mãe disse, meu pai e minha irmã também, assim, o que eles querem é ver a felicidade. Sim. E eles viam que a minha felicidade, sou muito feliz com o Paco do meu lado. Porque a minha irmã, ela não tem medo de cachorro. Mas ela não gosta dos cachorros perto dela, não. E para ter uma ideia de como foi também o processo com a minha irmã... Os pequenos também, né? É que com os pequenos mais, porque o Paco, ele é muito grande pro tamanho das crianças, dúvida, nesse sentido. Mesmo. Então, que nem a mãe contou quando ela tinha 7 anos de idade. Concordo. Então, eles são pequenininhos, o Paco é grande. O Paco, quando ele fica em duas patas, ele bate no meu ombro. Então, ele fica com 1,40 m, 1,5 m ali. Então, ele fica muito alto para as crianças. Só que a minha irmã, ela gosta, só que não gosta que chegam perto dela. Só que ela não é do ponto da minha mãe de ficar gritando. Não. Essa é a diferença. É verdade. Só que assim, ó, pra ver como foi um processo, que hoje em dia, quando eu faço plantão, a minha irmã passeia com o Paco, junto com os pequenos. Eu até lembro, tu foi passear com o Paco, foi dar comida, Paula? Sim, mãe, eu já passei com ele. Sim, não, e minha irmã ainda bate foto e filme e me manda. Gostei dessa, pra garantir, né? Sim, pra garantir, olha, que eu fiz o serviço. Né? E o Paco gosta, ele fica muito feliz, as crianças também ficam, porque é muito bom também ter essa convivência de um animal doméstico, pode ser gato, pode ser cachorro, com as crianças no ambiente. Mãe, eu quero te agradecer muito. Sem dúvida. Por você ter falado esse depoimento, né, pessoal, ter contado, ter se aberto, né, para os meus inscritos aqui no canal, para eles também saberem que é possível sim. E o Paco tá se coçando agora, Paco? Por que tá se coçando? E temos que respeitar os animais, né? E quem tem que cuidar, tem que ter aquele amor especial, né? E eu fico muito triste quando chega final do ano, né? Muitas famílias viajam e abandonam os seus pets, né? Então é muito triste. Eu acho que a gente tem que cuidar. Se vai viajar, não tem como levar hoje, mas pede para algum amigo, algum parente que tem um espaço para deixar o pet, o próprio hotel, né? Hotel de cachorro. De cachorro, porque eu tenho certeza. No momento que tu adota, tu tem que ter esse carinho até o final com ele. Isso mesmo. Foi algo assim que meus pais falaram, ó, você vai, eu amo viajar, eu viajo todo ano para fora, com exceção agora da questão da pandemia.
E eu falei assim, não, eu vou, se eu for viajar para fora, o Paco vai junto comigo. Não Sem vou dúvida. fazer toda a questão. Não, claro, já teve momentos que eu viajei, o Paco ficou em casa, mas daí eu contratei uma babá de animais domésticos, que também vai ser um vídeo que eu vou estar trazendo, que é, Interessante. é um profissional muito responsável e que se por acaso você for viajar, vou viajar final do ano, contrato os serviços. 3, 4 dias. Contrato, não, já contratei para uma semana. Uma Você lembra semana, quando né, eu fui que para foi- isso, que eu fui para Bonito, porque realmente lá 95% das atrações não aceitam nenhum tipo de pet. Aí eu contratei o serviço da babá doméstica, né? E foi meu. Vocês vão ver no vídeo. E o Paco gostou muito, né? Porque daí a gente sabe, o cachorro é a pessoa que é o cachorro que vai melhor saber de um caráter. Olha, esse aqui se vende muito fácil. Dê um carinho para ele, ele já tem um novo dono. É uma verdade. Não é bem assim. É. Não, mas é que mesmo quando ele tá no quartel, com os bombeiros dando carinho pra ele, o Paco fica me olhando. Ele fica me acompanhando. Verdade. É verdade, o Paco fica me acompanhando. Às vezes, eu subi, eu fui pra sala, o Paco foi atrás de mim da Sim, sala. daqui também. Ele realmente, o Paco adora muito receber carinho. E isso a gente não nega. Aí ele é um vendido para as pessoas que dão carinho. Mas que bom, né? Porque ao menos tu pode viajar sossegada, ele se adapta. E também a Elisa, quando colocou babá, uns dias antes ela veio conhecer o pet. Eu fui conhecer a babá, fui conversar com ela. E ela foi se adaptando, porque também não vai viajar e deixar por aí, né? Não, também. Aí quando eu fui passar uma semana fora, a minha mãe também perguntou, e aí, tá dando certo a babá? Porque senão a gente vai dar um outro jeito de cuidar do Paco. Sim. Mas senão... Ia mandar na casa da Paula. Não ia vir na casa dela, não. Não, porque ela tem 2 crianças, tá vendo? Na casa de um amigo. Não, mas assim, pra ver como minha mãe também se preocupava nisso, se a babá tava fazendo o trabalho direito, se ela tava cuidando bem do Paco. Até nisso, né? A tua nona se preocupa contigo. E tu pode ver como ele fica quietinho com a mãe. Sem dúvida. Ele sabe que a mãe gosta dele, ó. Olha ali, ó. Mas é fofinho, né? Minha mãe de vez em quando faz carinho nele. É. Quando eu seguro ele, daí eu seguro ele assim, na cabecinha, assim. Aí ela faz carinho nele, assim. Podemos assim, ó. Pode fazer o carinho. Assim, ó. Pode fazer, ó. Olha ali, ó. Ó, Então, essa faz também. debaixo aqui, ó. Faz debaixo aqui, ó. Faz aqui. Isso. Ó. Olha ali, ó. Quem diria? Quem diria? É o começo. É o começo de uma nova era aqui em casa, né, Paco? tem Mas que ser olha muito. aqui, mas essa carinha também, né? É muito fofinho, né? Diz, eu sou muito fofinho. Sem dúvida. E quando alguém chama o Paco de cachorro, o meu sobrinho menor fala, ele não é cachorro, ele se chama Paco. Agora eu gosto de chamar sempre de pet, sempre é um nome melhor. Fica de É a cachorro. valorização do cachorro, eu acho que já o pet é um termo é que carinhoso. na verdade o pet, ele não é apenas para cachorro. É pra Ele tudo, é né? para Concordo, todos os sim. animais de estimação, Sim. entende? A gente chama de pet porque também é mais curtinho. É. Se a gente for falar, deixa aquele vós mercê de antigamente e nós encurtamos para o você. Então, assim, a gente chama Pet de pet. também é mais curta Sim, para é só cachorro, pet. Pra tudo. Cachorro, olha como é comprido. Cachorro. Pet é só 3 letras. Sem dúvida, eu concordo. Né? Né, meu amor? Né, minha... Né? Sem Então, dúvida. muito obrigada. Acho que agora a gente finaliza o Sim, vídeo. Eu vou finaliza. continuar, porque assim, se eu e Sim. minha mãe ficar aqui, a gente vai ficar 3 horas Não, de podemos vídeo. finalizar. Porque assim, eu falo pelos cotovelos, Sim. mas porque o fruto não cai longe do pé. Minha mãe fala Sem pelos dúvida. cotovelos. Então a gente tem história para contar, mais de 3 Sim. horas de vídeo. Então nós vamos encerrar agora, né, Paco? Porque eu tenho que fazer a edição agora desse vídeo, mãezinha. Sim. Então, muito obrigada por ter assistido. Se inscreva então aqui no nosso canal. Escreva aqui nos comentários se você conhece alguém que tem medo de cachorro, que nem a minha mãe. E até a nossa próxima Dica Pet. Pronto. Pronto.